I said, find a man to be the shepherd that has no reputation in all denominations, just a real good, genuine, sweet, humble brother that lives a life. Eu disse, encontrem um homem para ser o pastor que não tenha nenhuma reputação em toda denominação, que é simplesmente um irmão realmente bom, genuíno. God take care of the rest of us. Deus cuidará do restante. Está vendo? I said, a good pastor that will feed the sheep and be humble and things, God will do the rest. Eu disse, um bom pastor que somente alimentará a ovelha e será humilde e coisas assim. Deus fará o restante. Not some big know-it-alls coming in and going to put this in order and this has to be this way, cutting things right. Se você, não algum grande sabichão entrando, que vai pôr isto em ordem, e isto tem que ser desta maneira, e cortando em volta das coisas. It'll never work. You just got to. Eu disse, isso nunca funcionará. Você simplesmente tem que... That's it. Every piece in the church must work together. And you must keep up your part of it. Isso mesmo. Cada peça na igreja deve trabalhar juntamente. E você deve sustentar a sua parte. So we see what time we're living in. De forma que nós vemos em que tempo nós estamos vivendo. We may be closer than we think we are. Pode ser que estejamos mais perto do que nós pensamos estar. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos ler Apocalipse capítulo 10, versículos 7 e 8. Apocalipse 10, 7 e 8. Deus abençoe os nossos irmãos através da internet. É um prazer enorme, cada um conectado neste momento, juntos, neste momento de adoração. Deus abençoe também nossos irmãos de Franca que vieram, os nossos irmãos de São Joaquim da Barra. Que Deus continue abençoando e recompensando a cada um. Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seu servo. Versículo 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Querido Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, te damos graças nesta hora, Senhor, por podermos ter vida, Pai, e dedicarmos a nossa vida ao Senhor, buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, para que nós possamos encontrar o Senhor, Pai. E aqui estamos desejosos por Tua Palavra, dependendo do Teu Espírito Santo, para vir tomar controle de toda a situação, Senhor. Tanto do pregador, que é fraco, da mesma forma como o povo que ouve, que também é fraco, Pai. Pois somos o Teu povo, Pai, salvos pela graça, Senhor. Cremos que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Nesta noite, gostaria de falar sobre a união invisível da noiva de Cristo. A união invisível da noiva de Cristo. Uma mensagem pregada, titulada, pregada pelo profeta, o irmão William Marion Branham. Uma mensagem tremenda, pregada ali em 1965, lá nos Estados Unidos, mostrando a mensagem e a hora, mostrando o que Deus estava fazendo no dia. Deus sempre é a palavra que cumpre no dia, irmãos. Deus
não é a palavra de ontem, não é a palavra de amanhã. Deus sempre é a palavra de hoje. A palavra do dia, assim como lá no deserto, os judeus tinham que comer somente o maná que caía no dia. Se eles guardassem aquele maná para comer o outro dia, aquele maná bichava, estragava. Porque estava apontando para o alimento celestial, a palavra de Deus, que é o alimento celestial. Quando Deus derrama a palavra, Deus derrama a palavra para hoje. Amanhã Deus tem outra palavra. Porque a palavra de Deus é mais viva e eficaz, penetrante, né? Do que espada alguma de dois gumes. Então vamos decorrer por uns breves momentos aqui sobre esta mensagem, a união invisível da noiva de Cristo, e relembrarmos alguns posicionamentos que nós aprendemos com o pastor Osmar, que é importante para o momento que nós estamos vivendo. Na mensagem, então, a união invisível, no parágrafo 19, o irmão Brana diz: eu não estou esperando por avivamento em nossa geração. O irmão Brana viveu ali nos seus dias, e nos seus dias o irmão Brana estava cumprindo Apocalipse 10, versículo 1 a 7. Conforme nós vimos, é a palavra da hora. É a palavra que Deus cumpriu nos dias de William Marion Branham, lá por volta de 1963, quando se cumpriu esta escritura, né? Hoje, nós podemos ver isto cumprido, porque já aconteceu. Quando aconteceu no dia, lá, os próprios americanos, aquela própria geração, não pôde ver, eles não creram, porque eles não viram aquela manifestação da palavra do dia, o que estava acontecendo ali, né? Mas nos nossos dias, de Apocalipse 10, 8 a 11, foi diferente. Nos nossos dias, meus irmãos, nós fomos predestinados para ver, para crer. Não somente para crer, né? Mas para ver a Escritura sendo cumprida. Isso é um privilégio, né? Porque quando olhamos para nós não vemos condições, mas quando olhamos para a palavra, nós vemos graça, somente a graça de Deus. É tudo que nós temos que olhar, é a graça de Deus. Não tem nada de bom em nós. A única coisa boa que pode ser encontrada em nós é a palavra de Deus. Sem ela nós não somos nada. Somos mortais, fracos, falhos. Dependemos de Deus todo o tempo. Então, irmão Branham, na sua geração, no seu tempo, no tempo que ele estava vivo, lá em 1963, quando ele estava pregando a revelação dos 7 selos, quando Deus estava cumprindo aqui Apocalipse 10, de 1 a 7, certo? Então, irmão Branham, nesta mensagem, ele chega a dizer: eu não estou esperando por um avivamento em nossa geração, né? Aquele movimento para avivar a igreja. Irmão Branham não esperava mais um movimento somente para animar a igreja, alegrar a igreja, avivar a igreja, né? Irmão Branham esperava
que Ele está próximo, né? Em 1963, 28 de fevereiro, lá sobre o Monte Pôr do Sol, apareceu ali aquela nuvem formada por 7 anjos. E aquela nuvem, conforme está ali em Apocalipse 10, versículo 1, e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Porque quando Cristo subiu, há 2000 anos atrás, quando ele subiu e foi assunto aos céus, ele foi oculto por uma nuvem. E os anjos, então, falou ali para aqueles discípulos: porque vós estáis olhando para o céu com os olhos fixos, né? Para o céu, não sabeis que este Jesus, não sabeis vós que este Jesus, assim como ele subiu e foi oculto por uma nuvem, assim também há de vir, oculto, escondido por uma nuvem, vestido por uma nuvem, né? Então ali vemos o cumprimento de Apocalipse 10, 1. E vi outro anjo forte. Este anjo forte era Cristo, certo? Que descia do céu vestido de uma nuvem. Então, por isso, irmão Branham diz aqui, a união invisível, que no seu dia, meus irmãos, no Apocalipse 10, 1 a 7, irmão Branham não estava esperando mais por avivamentos. Não era tempo mais de avivamentos. Eu não estou esperando por avivamentos em nossa geração. Estou esperando pela vinda do Senhor em nossa geração. E aconteceu 28 de fevereiro de 1963, a vinda do Senhor. E nós, no tempo de Apocalipse 10, 8 a 11, que é o restante do capítulo 10, é o restante do capítulo 10, versículo 10, capítulo 10, 1 a 7, foi a vinda do Senhor. O irmão Branham, no seu dia, disse: não estou esperando mais por avivamentos. E nós, nos nossos dias de João, de Apocalipse 10, 8 a 11, nós também não estamos esperando mais por avivamentos. Nós estamos esperando agora o arrebatamento. Amém? Então, nos dias da vinda, o irmão Branham não estava esperando por avivamento, estava esperando pela vinda do Senhor, e aconteceu. E nós, agora, no tempo do pastor Osmar, no tempo de João, do ano 2000 para cá, não estamos esperando mais por avivamento, que vai avivar toda a igreja, e aquele movimento. Não vai acontecer, irmãos. Porque no tempo do irmão Branham já não tinha mais avivamentos. O avivamento avivava toda a igreja. Então não tinha mais avivamento. O avivamento era individual. Não era mais para toda a igreja, era com indivíduos. Deus estava tratando com indivíduos. Da mesma forma hoje, né? A palavra de Deus, Deus não vai avivar toda a igreja, porque não estamos esperando mais por avivamentos. Desde o tempo do pastor Osmar, que ele pregou a terceira etapa, meus irmãos, profetizou outra vez, Deus já não estava mais trazendo avivamentos. Deus estava tratando com o eleito, com o indivíduo. Deus trata com você, né? Como um indivíduo. Ah, mas Deus não chamou minha mãe, Deus não chamou meu pai, Deus não chamou meu irmão. Deus está chamando você. Estarão 2 num campo, um será tomado, o outro será deixado.
Estarão dois dormindo numa cama, um será tomado, o outro será deixado. Irmão, isto foi para crer na vinda do Filho do Homem, né? Porque a palavra de Deus diz: para onde, Senhor? Que um foi tomado, o outro foi deixado. Para onde? Né? E a Escritura diz: onde estiver o corpo morto, ali se ajuntarão as águias. O corpo morto é a palavra da hora. O corpo morto foi a terceira etapa. O corpo morto foi a revelação dos 7 selos. O corpo morto foi a revelação do novo nome. Foi a terceira etapa. Foi os 7 trovões revelados. Para onde, Senhor? Para onde estiver pregando a terceira etapa, ali vai se ajuntar as águias. Porque a águia, meu irmão, é diferente de abutre. Abutre, corvo, come carniça. Comida estragada. Mas águia não. Águia gosta do alimento fresco. A águia pega um cordeirinho com as suas garras, sobe lá nas alturas, deixa ela cair na montanha. Ela mata o alimento e ela vai e come na hora, no dia. Por isso que a palavra de Deus, ela é o alimento fresco do dia, é alimento para a águia. Então, meus irmãos, temos que entender então, para onde, Senhor? Para a palavra da hora. Aonde está pregando a palavra da hora é aonde se ajuntam as águias. Porque a águia gosta do alimento fresco. Então, no tempo do irmão Branham, ele não estava esperando avivamento, mas pela vinda do Senhor. Da mesma forma, nos nossos dias, Apocalipse 10, 8 a 11, não estamos esperando mais por avivamentos. Estamos esperando agora o arrebatamento. Amém? Tremendo parágrafo, né? Agora, temos que entender que no tempo do irmão Branham, quando Cristo veio na nuvem, e ele desceu, tomando forma, quando ele desceu, tomou forma, ele se tornou carne, ele se tornou um homem na terra. Ele veio no céu, Cristo, e ele desceu, aquele anjo forte desceu, e veio se tornando forma. Quando ele pôs um pé na terra e o outro no mar, conforme está em Apocalipse 10, ele então estava manifestado numa carne humana. Ele estava manifestado no homem, para cumprir São Lucas 17, 26 a 30. Assim como foi nos dias de Noé, de Ló, assim também será nos dias da vida do Filho do Homem, que era Cristo manifestado no homem, Cristo manifestado numa carne. Certo? E aquela manifestação, meus irmãos, aquela manifestação que aconteceu ali em Apocalipse 10, 1 a 7, era o casamento invisível da noiva de Cristo. Apocalipse 10 é uma cerimônia de casamento. Por isso que o irmão Branham pregou a mensagem, a união. O que é uma união? É um casamento. Foi quando Cristo casou com a sua esposa, com a igreja. É a união invisível da noiva de Cristo. Por isso nós temos que entender que ali, Cristo desceu dos céus, manifestou como Filho do Homem, para fazer o casamento. E nós temos que entender que o esposo é Cristo. O esposo é a palavra revelada. O esposo não era o irmão Branham. O irmão Branham não era o esposo da noiva de Cristo. O irmão Branham manifestou Cristo. Cristo é o esposo. Cristo é a palavra. Cristo é Apocalipse 10. Essa escritura aqui, ó, Apocalipse 10, 1 a 7, é Cristo que se manifestou em William Branham para fazer o casamento, a união do crente com a palavra.
da noiva com Cristo, a palavra revelada. Então, o irmão Branham não era Jesus, certo, meus irmãos? É fácil de entender, mas Jesus estava em William Branham. William Branham não era Jesus, mas Jesus era o William Branham. O irmão Branham não era Deus, certo? É simples, mas Deus era o William Branham. A palavra estava em William Branham. Jesus estava em William Branham. William Branham não era o esposo. Nós não somos casados com William Branham. Nós somos casados com Cristo. Porque o William Branham, ele faz parte da noiva de Cristo. Certo, meus irmãos? Ele faz parte. Mas ele manifestou o esposo, o seu ministério foi manifestar o esposo. O esposo estava manifestado em carne. O esposo era o filho do homem. O esposo era os 7 selos revelados. O esposo era os 7 trovões revelados. Então, nós somente temos que posicionar isso, meus irmãos, para as pessoas não fazerem confusão, né? O esposo não era William Branham, mas William Branham manifestou o esposo. Da mesma forma que o esposo não foi João, não foi o pastor Osmar, certo? O esposo. Mas pastor Osmar pregou outra vez a palavra revelada. Porque o ministério do pastor Osmar foi profetizar outra vez tudo que o William Branham revelou. Por quê? Porque era o casamento, era a união, era a cerimônia do casamento. Então aqui no parágrafo 101 da mensagem A Festa das Trombetas, o irmão Branham diz: agora, como ele disse que isso apareceria nos últimos dias, para trazer o povo de volta à palavra, então a noiva conhecerá seu esposo. A igreja, nos dias do irmão Branham, a igreja lá na América, irmãos, eles não conheceram o esposo. Eles não conheceram a palavra revelada. Eles não conheceram que o 7º selo foi revelado. Então, se eles não conheceram o 7º selo, é porque eles não viram a vinda do Senhor. Os irmãos entendem? Por isso que o 7º selo foi a vinda do Senhor. Porque o 7º selo foi o esposo. Só que lá na América eles não conheceram. Eles não viram, eles não puderam crer naquilo que nós cremos hoje. Porque Deus falou para o irmão Branham: não explica para eles. Não explique para ninguém. Não é para o seu dia explicar, você vai revelar, vai deixar tudo revelado, mas eles não vão ver. Porque não é para esse povo, é para o povo do tempo do fim. Não é para a América, é para o Brasil. Não é para o idioma inglês, é para o idioma que fala português. É o que nós vimos acontecer, meus irmãos. Nós não estamos falando de algo que vai acontecer, estamos falando de algo que já aconteceu, que foi um ministério que cumpriu conosco no tempo do pastor Osmar. Não tem como enxergar diferente. Nós só podemos ver porque já aconteceu. Já cumpriu. Então, meus irmãos, a noiva conhecerá seu esposo. Eles não conheceram o esposo. Quem conheceu o esposo? Apocalipse 10, 8 a 11. Nós conhecemos o esposo. Depois que veio esse ministério de João, de Apocalipse 10, 8 a 11, nós conhecemos o esposo. Por isso o pastor Osmar mostrou para nós: o esposo não era o William Branham. O esposo é a palavra revelada que estava manifestada em William Branham. Está aqui, ó. Parágrafo 101, a festa das trombetas. A noiva conhecerá seu esposo, conhecerá o seu companheiro. Irmãos, a esposa, Apocalipse 10, 8 a 11, conhecerá o seu esposo, Apocalipse 10, 1 a 7. Certo? A esposa, Apocalipse 10, a escritura,
certo? A Escritura que está manifestada em carne, que manifestou em carne no pastor Osmar, manifestou em carne cada um de nós, que não é uma só pessoa a esposa é um corpo, é a noiva, que casou com Apocalipse 10, 1 a 7, não com Brana, mas com a revelação dos 7 selos. Está claro isso, meus irmãos? Vamos repetir. Apocalipse 10, 8 a 11, casou com Apocalipse 10, 1 a 7. Certo? Somente vamos posicionar que Apocalipse 10, 8 a 11 não foi casada com William Branham. Por isso que depois que o irmão Branham morreu, a noiva, ela não ficou viúva. Porque ela não estava casada com William Branham. Ela estava casada com Cristo. Nós somos casados com Cristo. Da mesma forma, nós temos que ter luz, revelação, que depois que o pastor Osmar morreu, a noiva não está, a esposa não está viúva. Porque a esposa, Apocalipse 10, 8 a 11, ela é casada com o esposo, com Cristo, selos revelados ao qual foi profetizado outra vez através do pastor Osmar, através de João. Certo? Só temos que colocar os pingos nos is, para nós não formarmos doutrinas erradas, para nós não sairmos da fila, conforme a visão que o irmão Branham teve, né? Que a esposa da América, a igreja da América, ela saiu da fila, porque ela começou a trazer doutrinas erradas, pensamentos errados, certo? Mas esta do último dia, não era a esposa da América. A da América saiu da fila. Quando o irmão Branham olhou para ela, ele viu que ela parecia uma bruxa. Ela estava nua, sem as vestimentas da palavra. A noiva, a esposa de Cristo, meus irmãos, a noiva que casou com Cristo, ela está com as vestimentas de Apocalipse 10, 8 a 11. Os irmãos, amém? Ela está vestida com Apocalipse 10, 8 a 11. Então esta esposa de Cristo, ela não está viúva. Porque Cristo é a palavra revelada. Parágrafo 101. Festa das trombetas. Vamos lá, eu vou chegar lá. Conhecerá o seu companheiro a palavra revelada. Escute isso aqui, certo? A palavra revelada é o esposo, é os 7 selos revelados, certo? Por isso, meus irmãos, a voz da esposa é a voz de Apocalipse 10, 8 a 11. E esta voz da esposa é a voz da esposa de Cristo, não de Branham, certo? A voz da esposa é a voz do esposo, porque o esposo e a esposa falam a mesma coisa, pregam a mesma coisa. Por isso é a esposa espiritual, é a igreja espiritual. A voz da esposa não é natural, é espiritual, meus irmãos. Porque a igreja de Cristo é espiritual. Porque essa igreja, ela não está viúva. Porque Cristo morreu para salvar ela na cruz do Calvário. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E veio aqui em Apocalipse 10 para casar com ela. Para tornar Ele e ela sendo um. Por isso que está tudo no mesmo capítulo. Apocalipse 10 é o casamento invisível da noiva de Cristo. Apocalipse 10 é a união invisível da noiva de Cristo. Ele é os selos revelados. Ela é os selos revelados. Ela não casou com uma denominação. Apocalipse 10, 8 a 11 nunca se denominará, porque ela já está casada.
ela já está casada com a palavra revelada, ela não pode ser enganada, meus irmãos. Esta esposa de Cristo não pode ser enganada. Eu me sinto religioso quando eu vejo essas coisas. É por isso, meu Deus do céu, não vai dar para ler nenhuma mensagem. É por isso que isto tem que acontecer. Escute isso aqui, vamos com calma. Os irmãos me aguentam até meia-noite? Vocês não podem mentir, irmão. Eu estou brincando. É por isso, eu era o rapaz do resumo, né? Resumo tem que ser 15 minutos, né, irmão? Pode falar muito, não. É por isso que isto tem que acontecer. Isto não foi para os reformadores, não foi para o Lutero, não foi para o Wesley, não foi para os pentecostais. As escrituras dizem que não foi. Mas o irmão Branham diz aqui, ó, mas isto virá. Não foi para os dias do irmão Branham lá, o casamento. Cristo veio para casar com a igreja, mas a igreja americana não casou com Cristo, rejeitou. E Cristo então casou com Apocalipse 10, 8 a 11. Está aqui, ó. Mas isto virá. Virá em Apocalipse 10, 8 a 11. Foi onde manifestou o ministério de João. Profetizando outra vez. Por que o pastor Osmar pregou tudo que Brana pregou? Porque estavam casados. A esposa casada com o esposo. Amém? Agora, meus irmãos, o irmão Brana diz, olha que coisa mais gloriosa, né? A união invisível, parágrafo 155. Vamos lá. A união invisível, 155. O irmão Brana diz assim, ó. Mas ao eleito, Deus está chamando aos escolhidos. Eles o sabem. Deus está chamando através dessa palavra, né? Muitos são chamados, meus irmãos, para a terceira etapa. Muitos foram chamados, mas poucos são os escolhidos. A Escritura se repete. Em todo o tempo foi assim, no tempo de Lutero, no tempo de Wesley, no tempo do irmão Branham. Muitos são chamados, né? Jesus, na primeira e segunda etapa, vinha aquelas multidões por causa de pão, peixe, né? Comida, queria comida, né? Só que ao invés deles querer uma comida espiritual, eles foram em busca de uma comida natural. Entendeu? Chegou uma hora que Jesus pregou para eles assim, ó. Isso foi para eles ir embora. Nem só de pão viverá o homem. Vocês estão vindo atrás de mim por causa de pão e peixe, e multidões, o povo passava fome, né? E Jesus então começou a multiplicar pão, peixe, dar para o povo, os diáconos. Aí chegou uma hora que Jesus falou para eles, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então nós vivemos hoje, meus irmãos, através da palavra de Deus, certo? A palavra de Deus é o nosso alimento. Então aqui o irmão Branham está dizendo aqui, ó, Deus está chamando aos escolhidos. Eles o sabem, chamando a noiva virtuosa, a palavra. Ele está chamando Apocalipse 10, 8 a 11. Apocalipse 10, 8 a 11 é a noiva virtuosa. Agora, se ela está dentro de mim, ele está me chamando. Se ela está dentro de você, ela está te chamando. Você sente o chamado, você sente a revelação, certo? Chamando a noiva virtuosa, a palavra, a igreja do dia final, a senhora escolhida de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra. Se Jesus é a palavra, Apocalipse 10, 1 a 7, se Jesus é a palavra, vocês creem? Quantos creem? Irmão Brão fala assim, ó, quantos creem nisto? Jesus é a palavra, Apocalipse 10, 1 a 7, certo? Muito bem, então, a noiva é sempre parte do noivo. Por isso que Apocalipse 10, 8 a 11 é parte
de Apocalipse 10, 1 a 7. É parte do noivo. É o casamento, a união invisível. A cerimônia de casamento. Certo? E assim sendo, a noiva não será uma denominação. Terá que ser a palavra manifestada. A noiva, Mombrando estava dizendo no seu dia, a noiva, Apocalipse 10, 8 a 11, não será uma denominação. Será a palavra manifestada. Tinha que manifestar Apocalipse 10, 8 a 11. Tinha que acontecer tudo que aconteceu conosco, meus irmãos. Ah, mas não pode acontecer com um povo tão simples, dentre tantas catedrais que existem, e denominações, mas a noiva não será uma denominação. Ela seria a palavra. E nós somos a palavra. Nós somos Apocalipse 10, 8 a 11. Isto foi escolha de Deus, que nos vestiu. Somos melhores do que ninguém. Mas é Ele quem nos amou primeiro. Terá que ser a palavra manifestada para ser a noiva de Cristo. Ele prometeu fazer isto. Ele disse como Ele o faria. Amém. Vamos rapidamente aqui, meus irmãos, continuar. Vamos tomar aqui, provando sua palavra. Parágrafo 236. O Mombrando diz aqui, ó. Agora observe bem. Nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem se revelar. Não mais como uma igreja. Veja, não mais. A noiva é chamada. Veja, naquele dia, o Filho do Homem se revelará. Para quê a revelação de 7 selos? Para quê a revelação de 7 trovões? Por que que o Mombrana pregou a revelação de 7 selos? Vamos lá. Veja, naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça. Unir o casamento da noiva. Era o casamento da noiva. Para unir. A igreja é o corpo. Cristo é o cabeça. E quando você vê na estatura de um varão perfeito, o Espírito Santo ali, certo? Era o ministério do Filho do Homem. No entre-meio, entre as eras e o cabeça. Entre Laodiceia e a pedra de coroa. Porque esse ministério estava... E por que que o Espírito Santo está no meio ali, ó? Ele está ligando, ele está unindo, ele está fazendo o casamento do crente com a palavra. Irmão, isso é muito maravilhoso. Para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva, o chamado do noivo, Apocalipse 10, 1 a 7, virá diretamente através disto, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. A igreja tem que ser a palavra, Apocalipse 10, 8 a 11, ela tem que ser a palavra. Porque Ele é a palavra. Porque Ele é Apocalipse 10, 1 a 7. E os dois se unem. E os dois é Apocalipse 10, todo. É um capítulo só. É uma escritura só. E os dois serão um. O casamento invisível da noiva de Cristo. Irmãos, os dois se unem. Para isto ser feito, será necessária a manifestação da revelação do Filho do Homem. Não, clérigo. Eu não sei, você está vendo o que eu quero dizer? Eles não viram, eles não puderam ver. Mombrão perguntou para eles, eles não puderam ver isso, irmãos. Porque é um casamento invisível. Veja,
é o Filho do homem Jesus Cristo que descerá em carne humana entre nós e tornará a sua palavra tão real. Irmão Branco tornou a palavra de Deus tão real para nós, ao ponto de tornar a Bíblia uma nova Bíblia. Ele não aumentou da Bíblia, ele não diminuiu na Bíblia, mas ele trouxe a revelação da Bíblia. Isso tornou a Bíblia uma nova Bíblia para nós. Ele tornou a palavra tão real que unirá a igreja e ele como sendo um, a noiva, e então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Apocalipse 10, 1 a 7, Cristo veio para o casamento. Apocalipse 10, 8 a 11, ela vai para a ceia das bodas, a festa do casamento. 3 anos e meio no céu de festa, aquela mesa de quilômetros de distância, onde nós estaremos sentados ali e ele passará, o Cordeiro de Deus passará e enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. É um período de festa, meus irmãos. 3 anos e meio, o arrebatamento. Amém? Ela já está unida, ela já está casada. Veja, vamos para a ceia das bodas. Vamos para a festa. Ceia é festa do casamento. Porque o casamento foi feito aqui na terra. Esta união foi feita aqui na terra, através da revelação dos 7 selos, dos 7 trovões. Não para as bodas, não para o casamento, não vão. O casamento não é feito no céu. O casamento foi feito aqui, já aconteceu. Ela já está unida. Veja, vamos para a ceia das bodas, não para as bodas, mas o arrebatamento é ir para a ceia das bodas, quando a palavra aqui se une com a pessoa e os dois se tornam um. E então, o que faz isto então? Manifesta o Filho do homem novamente, não os teólogos da igreja, o Filho do homem, a palavra e a igreja se tornam um. Seja o que for que o Filho do homem tenha feito, ele era a palavra, a igreja faz a mesma coisa. Por isso que João fez a mesma coisa, profetizou a mesma coisa, porque ele era a palavra. Ele era a palavra. Apocalipse 10, 1 a 7. Em William Branham era a palavra. O irmão Branham diz, a igreja, Apocalipse 10, 8 a 11, faz a mesma coisa, profetiza outra vez. Amém. Então, meus irmãos, vamos pular alguma coisa aqui. Vamos aqui para o parágrafo 181 da mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo. 181. Branham diz assim: deixe a um real predestinado germe nascido. Predestinado por Deus. Está falando da esposa. Ele está falando do eleito. Deste que é a esposa de Cristo. Predestinada. Antes da fundação do mundo. Deixa um real predestinado germe nascido, predestinado por Deus, ouvir a palavra de Deus. Só dele ouvir, irmãos, esta palavra, aquilo que nós temos ouvido, a mensagem do 7º anjo, a mensagem de João. Deixa ele ouvir a palavra. Isto é música para ele. Ele sabe que é a verdade. Ele, de todos os modos, estava cansado dessa coisa denominacional. Una-te conosco, una-te à minha igreja, una-te conosco. Não, meus irmãos. Venha ser da nossa denominação, do nosso companheirismo. Ele é predestinado para unir com a palavra. Não, nós temos uma festa social, temos isto. Nós temos isto. Não soava bem.
a pequena companheira, o pequeno companheiro, não soava bem. Por que, meus irmãos? Se possível fora, enganaria os próprios escolhidos, diz a palavra. Se possível fosse, mas não é possível enganar o eleito. Agora, por que se possível fora? Porque é tão próximo do real, né? O religioso é tão próximo do real, da palavra, que se possível fosse, enganava os próprios escolhidos. Isto não está na primeira e segunda etapa hoje. Tá, irmãos? Se possível fora. Se possível fora, está na terceira etapa hoje. Certo? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E a coisa seria tão próxima, que se possível fosse, enganaria até os próprios escolhidos. Não é nem mais no tempo do irmão Brana. É no tempo agora de Apocalipse 10, 8 a 11, é no tempo de João. E João já partiu. O mensageiro já partiu. Então, se possível fosse, enganaria os escolhidos. É nos nossos dias agora. A coisa é tão próxima, por quê? Porque depois é para os judeus, acabou. Depois de Apocalipse 10 na América, vem Apocalipse 10, 8 a 11 no Brasil. Os países que falam português. Só que agora, se possível fosse, enganaria os escolhidos, mas não é possível, meus irmãos, porque os escolhidos é a palavra revelada. E a palavra revelada não pode ser enganada. Se possível fosse. Porque vai falar de João, vai pregar 7C, vai pregar o mesmo. Só que vai trazer uma doutrina errada. Vai trazer um pensamento errado que vai desviar um pouquinho os chamados. Muitos são chamados. Vai desviar, irmãos, vai. Mas os escolhidos não. Os escolhidos não vai sair da fila. Não vai tomar um pensamento errado. Não vai tomar uma doutrina que o pastor Osmar falou que é errada. Não vai. Se possível fosse. Por quê? Porque ela é a palavra revelada. Ela já está revelada. Ela não pode ser enganada com interpretações. Ela não pode ser enganada com pensamentos. Está aqui, meus irmãos, para terminar. 1 minuto para as 9h30. Vamos lá. União Invisível 323. Para terminar. Não se vão. Venham aqui e fiquem ao redor. Algumas de vocês, pessoas que realmente creem que esta é a verdade. Que estamos entrando a outra era. Estamos entrando a era do rapto. A era do rapto, meus irmãos, era Apocalipse 10, 8 a 11. No tempo do irmão Brana, era a era da vinda. Conforme nós lemos lá no começo. Não estou esperando por avivamentos. Estou esperando pela vinda. E agora aqui no final da mensagem, o irmão Brana diz: cheguem ao redor, vocês, pessoas que creem que estamos entrando a outra era. A era do rapto. A era de Apocalipse 10, 8 a 11. Irmão Brana estava mostrando isso, meus irmãos. Só que ele não podia explicar. Certo? Ele não podia explicar. Hoje nós podemos explicar. Porque João explicou primeiro. João já falou isso aqui. Estamos entrando a era do rapto. Vocês sabem, a igreja não pode ir em sua condição. A igreja, meus irmãos, existe a igreja e a noiva. A igreja e a noiva hoje está no ministério de João. Está no nosso meio. Todo mundo que crê em João é da noiva. Irmão, não é. Isso é mentira, é ilusão. Isso é ilusão, meus irmãos. Por quê? Porque existe a igreja. O irmão Brana diz 3 classes de crente. Em todo grupo existe 3 classes de crente. O irmão Brana está mostrando que no tempo do irmão Brana existia a igreja e a noiva. No tempo de João existia a igreja e a noiva. E hoje existe a igreja e a noiva. Cada um vai manifestar o que é.
A igreja vai desviar um pouquinho. Por que que teve aquele mensageiro, esqueci o nome dele, da segunda era da igreja, que Deus só não escolheu ele para ser um mensageiro da era, porque ele desviou um pouquinho para a denominação. Um pouquinho para a denominação. Policarpo. Amém? Então Deus escolheu Irineu, porque Irineu permaneceu na fila. A esposa permanece na fila com a palavra de Deus. Aonde o pastor Osmar diz não é não, aonde ele diz sim é sim. A igreja não pode ir em sua condição e não pode melhorar, deve piorar. A igreja vai piorar, meus irmãos. Não a noiva, a igreja. Quantos sabem disso, digam amém. Tem que piorar e não pode ir assim, vem. Tem que ser logo e está se movendo agora mesmo, amigos. Continua. O movimento continua para a noiva. O movimento, meus irmãos, é o rapto. Continua para a noiva. Nos nossos dias. Esta é a verdade. Isto é o assim diz o Senhor. Movam-se agora, cristãos consagrados, que vêm sinceramente. Você que deseja vir e oferecer uma oração com eles, com seus irmãos. Aproximem-se ao redor. A igreja vai piorar. Mas o movimento continua para frente, não é para trás. Irmãos, o movimento, a coluna de fogo, anda para frente. O movimento continua para a noiva. A igreja vai andar para trás. Ela não deve melhorar, ela deve piorar. E ela vai piorar. Tem que piorar, diz o irmão Brana. Mas o movimento continua para a noiva, a esposa, porque ela casou com Cristo, casou com a palavra revelada. E ela vai para a ceia das bodas, no arrebatamento. Querido Pai Celestial, te agradecemos por este tempo, Senhor. Minhas palavras estão cortadas, mas que o Senhor possa tomar essas pobres palavras, Senhor, e alcançar o coração eleito ao redor do mundo, Pai. Aonde esta palavra chegar, Senhor, que encontre o coração do eleito, no nome do Senhor Jesus. Amém.